Como que pode? O Palmeiras estraga o meu fim de semana e o Flamengo vai lá e salva. O Flamengo foi lá, ó, 1-1 com o Atlético Paranaense. Eu queria ver esse gol de empate do Flamengo. Eu não sei não, quero dar uma olhada nesse se estava impedido ou não. Mas enfim, acho que ninguém quer ser campeão, né? Mas ó, o Palmeiras tropeçou contra o Cruzeiro, o Flamengo foi lá, deixou um empate e o tal do Viveiros perde gol, hein? Cara, aliás, o Gilberto dá um passe virando a cara, né, pra ele, aquele lance que... É que eu acho que esse específico, ele perdeu 3 gols no meio, eu acho que ele tava impedido. Mas, enfim, né, o jogo, eu acho que uma rodada que deixa muito claro que a oscilação, ela é normal, sei que irrita, né, tanto irrita a gente quanto irrita os flamenguistas, mas ela é normal, né, você começou muito cedo a temporada, então você teria problemas cedo, né, os problemas que geralmente você tem lá para agosto e tal, você tá tendo agora em maio, de cansaço, lesões e tudo mais. Vamos dar uma olhada no que os caras falam, que os caras ainda estão reclamando de arbitragem, hein? Vamos ver o pilhado. Nossa senhora. Não é a primeira vez que Rafael Klein prejudica o Flamengo. Um absurdo. Esse cara hoje, ele foi fundamental para que o Flamengo não virasse a partida contra o Atlético Paranaense. Porque se o Flamengo tivesse um jogador a mais por um tempo e meio, o Flamengo provavelmente teria virado o jogo, provavelmente teria diminuído ainda mais a distância para o Palmeiras. E mais uma vez, esse árbitro aqui, isso tem que ser falado, prejudica o Flamengo. Uma coisa que tem também que ser lembrada é que amanhã tem convocação da seleção brasileira. Ou seja, não pode deixar o Flamengo, não pode deixar a CBF ignorar esse assunto. Porque amanhã só vai ser falado seleção brasileira, convocação. O Flamengo tem que cobrar a CBF para que algo seja dito com esse árbitro que estava do lado. Ele estava do lado da sola gritante na canela do Paquetá. E tem que ser falado também do VAR. O VAR ignorou de forma covarde, prejudicando o Flamengo. Eu só quero ver o que a CBF vai fazer. O pilhado tá falando em Fá. Se você subir até lá, subir alguns tons aí, ele fica igual o Sardinha Malandro, né? Com essa voz louca aí. Vai mandar um gutural daqui a pouco. E, ó, eu tenho inveja dos times que chutam no Flamengo, hein? Tenho inveja, realmente. Você viu aí que frangaço do Rossi, cara? Não, eu não tava conseguindo entender o gol, né? Que eu vi. Eu não tava assistindo na hora do primeiro tempo, né? Depois eu fui ver de longe, tipo, a câmera aberta. Eu não consegui entender, até eu consegui ver o ângulo fechado ali. Eu não querendo ser engenheiro de obra pronta, que eu falo há muito tempo que o Rossi é mediano. Lembrando que aquele gol lá na bomboneira do Lucas Lima, que tem uma lambança do goleiro, ele é o goleiro, tá? Vocês não lembram? Ele é o goleiro, ele realmente já faz lambança faz tempo e o Palmeiras não chuta nele. Não é o Flazoeiro. Vou dizer uma coisa, contando todas as histórias desse jogo, 2 bolas na trave agora no segundo tempo, tudo que aconteceu, irmão, 1-1, Flamengo péssimo, um jogo horroroso, agradece o resultado e vamos embora enfrentar o Palmeiras sábado. Técnico Leonardo Jardim tem que melhorar muita coisa nesse time, sobretudo a concentração do goleiro Agostinho Rossi, falhou no gol dos caras, deixamos 2 pontos pelo caminho, cata os cacos, volta a jogar em casa a partir de quarta-feira, Libertadores da América, e vamos embora fazer nossa parte. O lado bom é que eles estão na mesma situação que a gente, né? Tem um jogo importante ainda no meio da semana que não dá também para poupar. E também um detalhe do jogo agora, no finalzinho o Danilo foi expulso, tomou o segundo amarelo, então não enfrenta o Palmeiras aí, né? A gente que tem o gol que ele fez contra a gente na final, pelo menos não vai ter essa lembrança traumática aí jogando, e também um prejuízo aí para eles, né? Que já tem algumas outras ausências. Vamos ver o papai. Agora acho que o homem tá lá no USA. Peraí, só uma dúvida. Se o Danilo tava jogando de zagueiro, né? Você tinha o Varela aberto e você tinha o Danilo jogando de zagueiro. Então, sim, quem deve entrar aí para fazer a zaga do Flamengo, né? Olhando aqui, provavelmente você deve ter aqui o Vitão. Hoje tem o Léo Ortiz. O Léo Ortiz tá de volante, né? Coloquei a escalação aí na tela. Tava o Saúl e o Léo Ortiz.
o Paquetá mais à frente e aí o Danilo na zaga. Você pode também puxar o Léo Ortiz pra zaga e colocar o Paquetá ali de segundo volante, né? É que o Paquetá tá jogando como 10 pela ausência do Arrascaeta. Então, você vê, é que os caras têm um elenco muito bom, né? Mas assim, você vê como que faz falta. Simplesmente o fato de não ter o Arrascaeta, você já perde muito, né? Exato, é o que você comentou. Eu também já tuitei uma vez na época nos meus últimos tweets que eu falei, cara, esse time sem o Arrascaeta e o Pedro é comum. Eu não tô falando de você tirar 12 jogadores, tá tirando 2, né? Então, assim, são caras que fazem muita diferença. Você vê o nível que os caras, o nível de decisão dos caras. O jogo ano passado que a gente perdeu para eles, com muitas aspas, né? 3 jogadores, 3 caras fizeram a diferença. O Wilton Pereira. 4, né? Wilton Pereira, Jorginho, Arrascaeta, 5, Pedro e Aníbal Moreno. Então, assim... Difícil, não? Exatamente, cara. Muitos jogadores. Aí a gente conseguiu sair com 3-2, a gente sai desse jogo boludo, tá? A gente sai desse jogo aí com a moral lá em cima. Mesmo tomando um 3-2, com o Aníbal falhando, com pênalti não dado. Enfim, o bicho não é desse tamanho não, rapaziada. O bicho não é desse tamanho não. Se o Palmeiras ir lá, for concentrado e chutar no gol, pelo amor de Deus, chute ao gol. Vocês viram como o Rossi, vocês viram como a confiança do Rossi tá abalada, e vocês sabem que confiança conta muito no futebol. É só você olhar o que o Felipe Anderson fez. Sem confiança, você não consegue nem mentir direito, você não consegue nem pedir truco sem nada na mão, não é não? Não sei se é do truco, né, Maia? Total, vamos ver aqui o paparazzo. Daqui a pouco a gente fala de notícias aí de Barbosa e Danilo, tá? Meus amigos, eu vou entrar ao vivo aqui agora no YouTube e Facebook, mas eu quero avisar vocês que, cara, é inacreditável. O Flamengo, teve até, os caras tiveram 2 bolas no travessão no segundo tempo, mas o Flamengo mandou no segundo tempo. Primeiro tempo muito ruim do Flamengo, mas no segundo tempo o Flamengo mandou, tinha total condição de ganhar o jogo, né? O Flamengo, cara, é impressionante. A entrada do Bruno Henrique, o Flamengo melhorou muito. O Pedro, para mim, garantiu presença na Copa. O Léo Pereira também, com os lançamentos dele. Cara, para mim, Léo Pereira e Pedro garantidos na Copa. Agora, cara, eu tô vendo muita gente reclamar. Não é um resultado ruim, tá? Com todos os desfalques que o Flamengo tinha. O Palmeiras empatou em casa. O Flamengo empatou fora de casa. O Flamengo continua precisando ganhar o confronto direto com o Palmeiras. Ok. O Palmeiras empatou em casa, e o Flamengo empatou fora de casa com o Atlético Paranaense, que é um dos melhores mandantes, e para completar, o Flamengo todo desfalcado. Então não é fim do mundo. Vamos para a live. Estou entrando ao vivo agora no YouTube. Agora. Exatamente. Cara, eu concordo com ele, viu, nessa visão. Desculpa te interromper. Você não acha que os caras estão mais pé no chão que a gente? Que a gente, torcida palmeirense? Eu vi essa fala do paparazzo e do Flazoeiro, eles não acharam um mau resultado. E, inclusive, o paparazzo que pintou a barba, reparei, tá descolorindo não, tá pintando a barba. A idade tá chegando pra todo mundo. Tava igual a barba dele, tava igual a sua. Ou melhor, a barba sua tava igual a dele. Aí ele mandou a pintura ali. Mas enfim, eles estão eu tô percebendo que eles estão com um discurso mais ameno, eles parecem muito mais pé no chão. Acho que eles compreendem até o momento do time. E, pô, tu pega o Cap subiu da Série B recentemente, pô. Então, assim, eu achei até estranho esse comportamento deles aí. Não sei o que você pensa, né? Mas assim, igual eu concordo com ele. Eu olhando, se eu não torcesse para nenhum dos times, eu ia falar, cara, absolutamente normal a oscilação, perdendo jogadores importantes, começando desde cedo, ganhando estadual. Ainda o Flamengo teve a Supercopa contra o Corinthians, né? O Flamengo teve Supercopa e Recopa, né? Então, se for olhar friamente, ele tá certo. Só que você passando uns comentários aqui na torcida, a torcida não concorda com ele, não. Né? Então, assim, é igual a gente. Às vezes a gente vem com um discurso um pouquinho mais ponderado, né? Pô, o Palmeiras, sei lá, igual ontem, né? Empatou, alguns jogos assim que você não ganha, mas acaba até desempenhando bem, você vem com um discurso mais ameno, mas a galera... Eu até comentei com você, não tem certo e errado hoje. Qualquer coisa que falar, você vai estar errado. Cara, perfeito. Flamengo e Palmeiras é igual hoje. Exatamente, foi exatamente o que você falou ontem. Cara, eu falei pra você, pô, velho, eu não sei se a gente tem que dar uma cornetada nos caras, acho que é na hora de falar dos gols que a gente perde. Aí você falou, exatamente isso. Mano, tudo que eu falar, eu vou estar errado. E é verdade mesmo. Eu tenho a consciência que, tipo assim, o pós-jogo do Palmeiras, a galera não quer razão, a galera quer um espaço pra xingar. Eu acho que é isso. Principalmente no nosso Instagram. É o divã, né? Deite no divã e xingue. Eu posso falar, eu não lembro que jogo uma vez, eu postei, eu não sei que cagada que eu fiz, que foi sem áudio. Eu juro pra você, fazia 5 minutos que o vídeo tava no ar,
Ninguém percebeu que tava com. Tava todo mundo só xingando. Aí depois eu vi um outro, falei assim, ô, tá sem áudio. Eu falei, caramba, tá sem áudio, a turma não tá nem vindo. Eu falei, caramba, vocês não estão. Eu tô sem moral mesmo com vocês, hein? Mas enfim, é porque a galera entra primeiro, né? Dá aquela desabafada, depois acaba ouvindo a gente. Vamos falar do Barbosa aí, que ele também aproveitou para rasgar o verbo aí, né? Em relação ao Botafogo, explicando a saída dele. Eu já trouxe mais cedo a despedida dele, e aí ele falou depois do jogo sobre a negociação. E aí chegou Palmeiras, e aí chegou Cruzeiro, e aí muitos interessados de outros times também, que perguntaram as condições. Eu não estava sabendo de nada, é a realidade, até que um dia ligaram para o meu empresário falando que eu tinha que ir embora. Como assim? Perguntou o empresário. Eu tinha que ir embora. A gente está recebendo uma proposta por ele, é muito boa para o clube e ele tem que ir embora. Eu perguntei por quê e falaram que eles sabiam que eu queria sair de graça no final do ano e que o clube decidia me vender porque precisava de dinheiro. O empresário falou isso para mim, eu pensei e falei que ia dar uma resposta aos poucos dias. Eu continuava jogando e 3 dias depois voltaram a ligar para o meu empresário falando que já não tinha que ir para Palmeiras, sino que para Cruzeiro, porque o Cruzeiro dava mais dinheiro. E eu falei, então, que se desfazer de mim de qualquer jeito. Mas enfim, ele falou isso sobre os problemas, eu até falava antes, né, que dava a impressão que ele não queria sair, e é meio que isso mesmo, né, ele tava ali, ele até falou hoje, depois do jogo, que ele demorou muito para conseguir começar a jogar, encontrar o lugar dele no Botafogo, então ele, tipo, suou mesmo, né, para virar o titular absoluto que ele era, e aí os caras simplesmente chegaram e falavam, mano, você vai ter que ir embora, senão a gente não paga o salário do mês. É basicamente isso, né? Deu pra notar ali também, sentiu uma certa resistência dele em sair do Botafogo, só que assim, vai ter que chegar comendo a bola, né, quando jogar. Porque eu percebi uma parte da torcida do Palmeiras falando, pô, o cara nem quer vir, o cara tá vindo que parece que meio que forçado. Então assim, eu tô notando isso, pode ser que ele chegue aqui, ele mude o discurso dele, ele pareça mais empolgado numa entrevista, deu uma de Felipe Melo, deu aquelas frases que você compra a torcida, né? Porque tem que ganhar dos caras, né? Falar alguma coisa do Corinthians nesse sentido, né? Tentar comprar a torcida em alguma fala, assim, nesse sentido. Mas eu notei uma galera falando, pô, o tal do Barbosa lá parece que nem quer vir. Então, assim, eu acho uma boa contratação, eu acho um excelente movimento, é um movimento meio Bayern de Munique, né? Meio Bayern de Munique, porque assim, você enfraquece um adversário e você reforça o teu elenco, que é muito comum o Bayern fazer lá na Alemanha, e acho que foi um movimento bom. O Palmeiras meio que alisou as costas do Botafogo, assim, falou, deixa, vai ser bom pra você, me dá, sabe? Então, assim, muito bom o movimento do Palmeiras, e não para por aí não, tá? Não para por aí não, e a gente vai falar de Danilo, só que antes de Danilo tem um recado importante pra você, meu amigo, que é motorista em São Paulo, tá? Para tudo que você tá fazendo aí, a 5ª parcela do IPVA tá batendo na sua porta e vence entre dia 12 e 25 de maio, então tá correndo aqui, ó, hoje é dia 17, o dia desse vídeo, depende do final da sua placa, você não vai dar bobeira, né? Então, o que você faz? Ó, baixa o app do Gringo aqui agora, ó, confere a tua data já. Corre aqui, baixa de graça o app do Gringo, você não vai pagar nada, link na descrição, nos comentários. E aqui tá a salvação, baixando o app do Gringo, o super app amigo do motorista, sem consulta IPVA, licenciamento e multas de graça. Você achou o débito? Parcela em até 12 vezes no cartão de crédito. 12 vezes, meu irmão. Tua parcela do IPVA aí, dividida em 12. Isso é que você faz o seguinte ainda, ó, tem um bônus para você. Você pega o cupom MILGRAU20 que tá aqui na tua tela, ó. Você vai ganhar 20% de desconto nas taxas de parcelamento acima de 10 vezes. Isso é dinheiro de volta no teu bolso, tá? Então pode usar tranquilo, porque o Gringo é parceiro credenciado do Detran. Bora resolver isso aí antes do prazo apertar, que você sabe como a gente é, né? Brasileiro deixa de última hora, igual o Palmeiras aí, não quer ser campeão, já era pra estar 10 pontos do Botafogo. Então vai e resolve a questão, baixa, consulta, parcela e foca no que importa, que é ver o nosso Verdão jogar. Ia falar jogar tranquilo, mas tá difícil jogar tranquilo. Então, mas baixa o Gringo para resolver as suas pendências aí. Gringo, o super app amigo do motorista, escaneia o QR Code com o celular ou clica aí nos links na descrição e nos comentários também. Fechado? Vamos falar de Danilo. Danilo, a negociação entre Danilo e Palmeiras. Sim, o volante do Botafogo
pode ser um dos próximos reforços do Palmeiras, tá? Tem conversas, tá? Nos bastidores, e esse negócio ganha muita força para acontecer. Vou explicar aqui para vocês. Porque assim que saiu a notícia do Botafogo, a gente foi averiguar, né? A gente foi atrás de mais informações. Muitas aí já pipocaram, né? O que aconteceu? O Danilo, a informação que a gente tem é que o Danilo pediu, tá? O Danilo pediu para ficar de fora do jogo contra o Corinthians. Ele sabe que ele vai ser vendido após a Copa do Mundo. Ele vai ser vendido. Essa é a possibilidade. Então, ele não fecha uma porta para o Brasil, porque ele está no seu 12º jogo, né? A preferência dele é ir para a Europa. Nós já trouxemos isso para vocês no outro vídeo. A preferência dele é fechar com a Europa. Mas uma transferência para o Brasil não está descartada. Por isso que ele não quis jogar, ele pediu afastamento aí. Por isso ele não quis atuar hoje. Então, ele completaria o seu 13º jogo hoje pelo Campeonato Brasileiro, na vitória aí do Botafogo por 3-1 contra o Corinthians, e depois, se ele completasse, ele não poderia mais disputar o Brasileirão nesse mesmo ano por um outro time. E aqui, cara, esse é o movimento, tá? Vamos aguardar o que vem aí depois da Copa do Mundo, convocação amanhã, né? Amanhã, e, enfim... Eu sei que, cara, se o Felipe Anderson... Fechou a porta pro Felipe Anderson também, né? Não tem como o Felipe Anderson ir mais, né? Só por causa da lesão, né? Que se fosse pelo futebol, iria facilmente. Exatamente. E do Danilo, os caras divulgam, né? Motivos pessoais. E no final é pessoal mesmo, né? Tipo... Palmeiras. Ele tem essa dúvida, né? De querer ir para a Europa, mas será que a Europa vai vir, né? Do jeito que ele quer, vai vir. E como a gente ficou sabendo também, ele quer ir para disputar título, né? Não para ir e ficar em time de meio de tabela, né? Igual ele já teve a experiência. Então, para ele, talvez seja mais interessante. Eu só não sei se os caras vão esperar, vão dar um jeito, né? Aí vamos ver o que o Palmeiras faz. Se os agentes dele não vão dar um jeito de dar uma enrolada ali, uma cozinhada, para começar a Copa, né? Porque o que ele jogar a Copa, conforme ele jogar a Copa, ele provavelmente vai ter esse tipo de proposta, né? Mas se o Palmeiras conseguir agilizar isso antes, seria importante demais. E outra, assim, também, dá para você talvez agilizar isso só para o segundo semestre, né? Depois, no final do ano, aí vende e faz mais dinheiro nele ainda. E posso te falar uma coisa? Não me chamem de louco, tá? Aqui é eu analisando o jogo, o jeito que eu observo o futebol. Não sei se vocês concordam comigo. O Danilo, eu acho que ele seria um baita de um camisa 10. Eu acho que ele seria um baita de um camisa 10. Mas assim, lógico, eu chegaria aqui para jogar no Palmeiras de volante. Inclusive o Marlon Freitas, que jogou demais ontem. O Marlon Freitas jogou um absurdo contra o Cruzeiro. E aí você tem o André, você imagina, se alternando nesses três caras, você tem aquela margem de erro, né? Porque assim, descansa um, você vai cansar o outro. Então assim, você tem aquele giro. E o Evangelista, ele é um cara bom de grupo nesse sentido, mas na minha visão, ele não acompanha o time, não acompanha o nível dos caras. Eu acho que o nível cai mais com o Evangelista, cara. Ele é um cara bom de grupo, acho que é um cara até ok, assim, pra compor elenco, mas pra mim, acho que não acompanha o nível do Andréas e do Marlon, não, cara. Você tendo o Danilo é exatamente isso. Você tá um suspenso, um machuca, um é isso, outro aquilo, você não cai o nível, né? Que é igual a gente falou. Você pega o elenco do Flamengo agora com um monte de desfalque, o time ainda é muito bom, né? E o Palmeiras, às vezes, quando você perde muito, você já começa a olhar pro time ali já meio torto, né? Tanto que o Andrés Pereira com o Marlon Freitas, né? O Andrés, ele só foi deixar de jogar por causa da pancada lá do Remy, já tá jogando outro jogo, né? Então, tipo, ele nem com pancada ele pode jogar. Então, isso no segundo semestre, vamos ver como que vai ser também. Vamos ver se o Andrés vai pra Copa, eu acho que não vai, né? Mas tem chance também, né? Também tava na pré-lista. Mas sobre o Danilo é isso, né? Vamos botar fé, cara. Agora, o lance dele pedir, realmente, acho que deixar muito claro que ele entende a grande possibilidade no Brasil. E para mim, eu até falei no vídeo anterior, eu acho que o Flamengo entrou só para atrapalhar, que eu acho que o Flamengo, se o Palmeiras meter uma oferta alta lá, eu acho que eles nem cobrem. Eu acho que eles só entraram para atrapalhar, para o Palmeiras ter que desembolsar grana, mano. Eu também acho, cara, exatamente isso. E ontem mesmo você falou do Andréas, né? O Andréas não jogou nada. Onde se ele dependesse da convocação pro jogo de ontem, pô, cara, ele provavelmente acho que não iria, não. Eu fiquei pensando hoje, isso que teve o Andrés, né? Aí o Santos hoje com o Neymar também, né? Aí o Henrique com o Lyon, cara, o Lyon acho que tomou 4, assim. Falei, cara, se dependesse desse último jogo, o Ancelotti ia levar o Breno Lopes, Arthur Cabral
ia levar esses caras aí, velho, porque tá feio, velho. É verdade mesmo. Mas, nitidamente, né, cara? Às vezes a gente não consegue enxergar aqui como torcedor, mas uma coisa pode ser fato. Os caras nitidamente deram uma tirada de pé, né? Que você pode reparar o Flaco Lopes. Me desculpa a cornetada, a gente tá se estendendo um pouco no vídeo aqui, rapaziada. Mas o Flaco Lopes tem 2 meses que ele não toca a bola pra ninguém, né? Ia ficar muito bravo quando alguém erra e não toca pra ele, né? Exatamente, eu tô notando isso aí, cara. E você pega o Andrés ontem, não sei, parecia que impactou nele. Tu pega o Neymar, eu quero ver se o Neymar vai ser punido, inclusive, que ele chamou o quarto árbitro lá de vagabundo, hein? Quero ver isso aí. Gosto do Neymar, quero que ele vá pra Copa, mas assim, se for pra seguir o critério da punição aí, tem que julgar e tem que punir. Enfim, bom, convocação amanhã, não tem Felipe Anderson, eu espero no mínimo um Breno Lopes, né? O senhor Carantino. Seria, se futebol é momento, seria o correto, né? É isso, senhores. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Deixa o like no vídeo aí. A gente terminou o domingo dando risada. Quem diria, hein, cara? O poder do futebol é o poder da incompetência do Flamengo e do Palmeiras, né? Vai do céu ao inferno. Isso aí, rapaziada. Ótima semana para todo mundo aí. E amanhã, provavelmente, a gente volta durante o dia e também comentando, né, a convocação aí do Ancelotti, que é interessante para todo mundo. Se inscreva no canal. Tamo junto.